Fala galera do Centro de Ensino Nova Vitória, tudo bem? Vamos continuar o nosso conteúdo sobre cinemática. Vamos hoje falar sobre o movimento das partículas, dos corpos, tá certo? Bem, então vai lá. Nós vamos falar uma parte da cinemática que trata do movimento dos corpos, de qualquer partícula. Quando eu falo qualquer partícula, qualquer corpo, pode ser um avião, pode ser um carro, pode ser uma pessoa se deslocando, o planeta girando em torno do Sol, tá? Porque a física ela estuda os movimentos dos corpos, tá certo? E aí quando a gente relaciona velocidade, velocidade, tempo, aceleração e deslocamento, vou falar de novo, ó. Velocidade, tempo, aceleração e deslocamento. São essas grandezas que está sendo envolvida, que é estudada no movimento dos corpos, que no caso é a cinemática, tá certo? A dinâmica também, a astrodinâmica e assim por diante. Então, existem três tipos de movimentação que a gente consegue analisar em um corpo. Primeiro, movimento uniforme, tá aqui ó, MU, a gente chama de MU, movimento uniforme. Aqui o nome, ó, movimento uniforme de uma partícula. MV, que é o movimento variado de uma partícula, certo? Alguma coisa vai variar. E movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, tá certo? De um objeto. Na aula de hoje a gente vai estar estudando esses três tipos de movimentação e suas expressões, entender. A primeira que a gente vai estar estudando agora nesse momento é o movimento uniforme, certo? E tu tem que entender para facilitar, que eu vou te dar umas dicas aqui nessa aula, para tu saber diferenciar o que é um movimento uniforme do movimento uniformemente variado, o que confunde na hora da prova e do vestibular. Então vamos lá. Movimento uniforme, movimento único, de uniformidade. Nesse movimento, nesse tipo de movimento realizado por um carro ou uma partícula qualquer, primeira coisa que tu vai memorizar, memoriza aí. Pá! Velocidade do objeto é constante. A velocidade é constante. A velocidade não muda. Ela não sofre variação, ela é única, ela é uniforme. Vamos dizer que a NASA vai projetar um objeto no espaço, certo? E ela lança esse objeto a 500 mil quilômetros por hora. Uma vez esse objeto lançado a 500 mil quilômetros por hora no espaço sideral, que não tem resistência nenhuma lá, né? Que a gravidade é nula, é zero, esse objeto ele vai permanecer em um movimento uniforme pela eternidade. Até na hora que ele for tragado aí por um buraco negro, ou por uma gravidade de um planeta, ou colidir com um asteroide. Mas ele vai permanecer a 500 mil quilômetros por hora pela infinidade, porque lá no espaço é infinito, né? Ok? Então, movimento uniforme, primeiro, que tem que entender, a velocidade é constante, a velocidade ela não muda. Eu falo bem assim, fulano, um carro está viajando de Imperatriz a Araguaína a uma velocidade constante de 100 km por hora. Então se eu falo que a velocidade é constante, tu já saca na hora que, opa, aí é movimento uniforme. Movimento uniforme. Outra coisa, no estudo dos movimentos uniformes dos corpos, eu só trabalho com duas grandezas, eu só estou interessado em duas coisas. Já sei que a velocidade é constante. Eu só quero saber o que? A distância, eu só trabalho com a distância do objeto, eu estou interessado em saber a distância que ele vai percorrer, certo? E eu estou também interessado no tempo. Então, no movimento uniforme, a velocidade do objeto é constante. Eu já tenho essa informação, certo? Isso aí é constante, não muda. E eu estou interessado no deslocamento, no S, né? E eu estou interessado também no tempo. Então, o que diz aqui a definição aqui? Ó?
distância percorrida, a distância percorrida no movimento uniforme, são iguais para mesmo intervalo de tempo. No movimento uniforme, velocidade é constante. A distância percorrida, o deslocamento percorrido é igual, né? É igual para intervalos de tempos iguais, é o mesmo intervalo de tempo. Então, por exemplo, olha aqui nesse quadro, eu tenho o tempo, né, em segundos e a distância, o deslocamento do objeto em metro. Então veja bem, 0 segundo, 300 metros, 4 segundos, 400 metros, 8 segundos, 500 metros. Agora vamos fazer aqui uma análise, ó. De 0 a 4 segundos, 2 segundos. De 4 a 8 segundos, 4 segundos. De 4 a 8 segundos, 4 segundos. Mesmo intervalo de tempo. De 300 para 400, 100. De 400 para 500, 100. Então, o que diz aqui? Distância percorrida são iguais. Qual foi a distância percorrida? 100. 100, ó. 300 para 400, 100. De 400 para 500, 100. Para mesmos intervalos de tempo. Intervalo de tempo, de 0 a 4, 4 segundos. De 4 a 8, 4 segundos. Então, o movimento uniforme está interessado em entender isso aí. Que o objeto tem velocidade constante e que a distância percorrida é a mesma para os mesmos intervalos de tempo. E quais são as equações, as expressões matemáticas que permitem calcular isso aí? Primeiro, a velocidade, no movimento uniforme, a velocidade do movimento uniforme é calculada por essa expressão. V é igual a ΔS dividido por ΔT. Não é velocidade média, porque velocidade média significa dizer que teve uma aceleração. Então, não se encaixa aqui, certo? Então, V é igual a ΔS sobre ΔT. Ou V é igual a distância final menos distância inicial, tempo final menos tempo inicial. E a expressão matemática que me permite calcular o deslocamento e o tempo, se eu souber da velocidade, que já é constante, né? Não muda, é essa daqui, ó. Essa equação bem aqui, ela me permite determinar a posição, certo? De qualquer partícula em movimento, desde que o movimento seja uniforme. Ou seja, como é que é a equação aqui? S é igual a SO mais V vezes T. Você pode memorizar assim, ó. Sorvete. Sorvete. Qual é a equação da posição do movimento do deslocamento do movimento uniforme? Sorvete. Sorvete. S é igual a SO mais V vezes T. Ok? Agora vamos conhecer o movimento variado. Depois o movimento uniformemente variado. Beleza, galera? Então, continuando. Ficou bem clara aí a questão do movimento uniforme. Agora vamos falar sobre o movimento variado. Tá certo? Eu vou te dar mais uma dica de movimento uniforme. Por exemplo, antes de entrar aqui, o ventilador. O ventilador, ele tem a regulagem da velocidade. Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. Então, se tu colocar na velocidade 3, ele vai girar sempre na mesma velocidade. Sua velocidade não vai mudar, certo? Ou seja, a quantidade de vezes que a palhetinha vai se movimentar será a mesma no mesmo intervalo de tempo, porque a velocidade não muda. Então a questão aí é velocidade constante para o movimento uniforme. Agora bora falar do movimento variado. Movimento variado. A velocidade varia ao longo do tempo, certo? Para que a velocidade possa variar, significa dizer que o objeto vai ter que ter uma aceleração. Ou seja, vai sofrer uma aceleração. Então, por exemplo, no espaço sideral, se de repente a NASA identificar um corpo celeste vindo em direção à Terra, a uma certa velocidade, e quando chegar próximo da Terra,
ele desacelerar, opa, é um problema, porque aí o objeto não é natural, é artificial. Porque, por exemplo, se um cometa, que é natural, né, pedra girando lá no espaço, vier a uma certa velocidade em direção à Terra e for atraído pela gravidade da Terra, você tem que lembrar que a gravidade tem uma aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então o objeto que está numa velocidade, quando se aproxima da órbita do planeta, ele tende a entrar na atmosfera mais acelerada ainda. Ou seja, numa velocidade ainda maior. Aí a bagaceira é feia, explode tudo. Agora, se o objeto é identificado e ele vem em direção à Terra e de repente ele sofre uma desaceleração, opa, então o objeto não seria natural, seria artificial, porque ele está desacelerando ao chegar próximo do planeta, que tem uma gravidade que naturalmente vai acelerar ele, tá certo? Então é um exemplo, tá? Tem uma galerinha da NASA aí, os astrônomos, os físicos, tá? Que estudam os corpos celestes, eles se baseiam tudo em relação a essas equações. Então no movimento variado, a velocidade muda porque teve uma mudança na sua aceleração. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um carro, ele vai percorrer o trecho A e o trecho B. Ele percorreu essa distância em 10 segundos, certo? E a sua velocidade foi 40 km por hora. Bem, aí eu peguei um outro carro mais esportivo e tal, com um motorzão mais bacana, mesma distância, mesmo tempo, porém a velocidade foi 80 km por hora. Então significa dizer que esse segundo carro ele teve uma aceleração maior. E aí, como é que se calcula a aceleração no movimento variado? Em outros movimentos, a aceleração se calcula usando essa equaçãozinha aqui, ó. A aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então é assim que se calcula a aceleração de um objeto. Ok? Ok. Agora falando de um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Certo? No movimento uniformemente variado, primeira coisa que tem que ter em mente: o deslocamento ΔS não é o foco. A gente calcula? Calcula, mas não é o foco. Não é o foco da questão. Mas a gente calcula ele. Certo? O que eu estou interessado no estudo do movimento uniformemente variado? Eu estou interessado em quê? Na velocidade, é o que eu estou interessado, e no tempo. Velocidade e tempo. Do movimento uniforme, o que eu estava interessado? Distância e tempo, certo? No movimento uniformemente variado, qual é o meu interesse? Velocidade e tempo. Veja como mudou. MU, distância e tempo. MUV, MUV, velocidade e tempo. Então, no movimento uniformemente variado, a variação da velocidade é a mesma para intervalos de tempos iguais. A variação da velocidade é a mesma para intervalo de tempos iguais. Olha para a tabela ali do cantinho ali, ó. Tempo, velocidade. Vamos ver a diferença. Tempo, 0, velocidade, 0. Depois de 1 segundo, velocidade 20. Depois de 1 segundo novamente, foi para 2, velocidade 40. Então aqui, ó, variou 1 segundo, aqui 1 segundo, 1 aqui e 1 aqui. Tempo igual. E a velocidade? 20, certo? Quilômetros por hora aqui. E daqui para cá, 20 também. Então, o que eu estou observando lá? A velocidade é a mesma para intervalos de tempos iguais, que é o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o carro tem aí um alcance de 20 km por hora em 1 segundo, certo? Ao longo do percurso. Como é que eu calculo isso aí matematicamente? A gente usa essa expressão que a gente chama de VOAT. VOAT, né? V, velocidade do objeto, é igual à velocidade inicial do objeto, mais a aceleração do objeto, vezes o tempo. Se eu tenho uma questão que o cara me dá a aceleração, me deu o tempo, me deu a velocidade inicial, então eu encontro a sua
velocidade, a sua função horária da velocidade, ou a sua velocidade final. Aqui, se eu tenho uma questão que eu estou interessado em descobrir o deslocamento do objeto, né? O deslocamento do objeto na velocidade, no movimento uniformemente variado, certo? Que eu posso também descobrir, eu uso a equação do sorvetão. S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Caraca, como é que eu vou memorizar isso aí? S, deslocamento do objeto, deslocamento inicial, velocidade inicial, tempo